Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero tratar de um assunto aqui muito importante, falar sobre a questão aí do bug, né? Do bug dos SSDs aí, HDs, enfim, que está acontecendo já há algum tempo, né? Essa novela aí me disse que tem acontecido aí. Começou tudo lá com a questão lá do japonês, né? Que fez o Nekoro, né? Que fez os testes lá, e ele documentou tudo, fez vídeo, aquela coisa toda e começou a ser replicado isso na mídia japonesa e outros japoneses também fazendo teste também em cima desse bug do SSD do HD. Para você que não sabe de repente até do que eu estou falando, esse bug envolve até mesmo o desaparecimento do SSD da pessoa. Quando a pessoa ela executa certas atividades na máquina, como por exemplo fazer uma atualização de um jogo com mais de 50 GB, é um exemplo só, que aí teoricamente forçaria a controladora do SSD e ele apresentaria o bug. O bug ele é dividido em Level 1 e Level 2, sendo que Level 2 praticamente só aconteceu com um modelo de SSD, né? Que é o mais grave, seria o mais grave, que a unidade ficaria irrecuperável. E o Level 1 é aquele bug que a unidade até desaparece do Windows, desaparece da BIOS e tudo mais, só que reiniciando a máquina, muitas vezes desligando ela por completo e ligando outra vez, volta a aparecer a unidade normalmente. Esse seria o bug que foi reportado aí por esses testadores independentes, né? E isso chegou no Brasil com força. Nós estamos aqui desde que aconteceu isso, relatando os fatos aí para vocês, passando as informações. Quem é membro aqui do canal BPV recebe em primeira mão lá as informações lá no grupo secreto que a gente tem aqui no WhatsApp, tá? Mas eu acabo trazendo aqui para o canal também para poder informar todos vocês. E o que acontece, pessoal? Mediante essa novela toda, a primeira a se prontificar, a se pronunciar sobre a questão foi a Phison, que foi a fabricante, né, de controladora, que foi citada lá nos testes, que foi a mais citada. A princípio que era a única citada, né? A princípio estava apontando bug somente para as controladoras da Phison. Então a Phison, a primeira nota dela foi essa, ela falou que, inclusive estou deixando a matéria do meu site, tá bem completinha com todas as atualizações aí para vocês, tá? Vou deixar na descrição. Caso depois você queira ler, se inteirar mais, porque pode ser, estou fazendo um resumo aqui, pode ser que passe alguma coisa. Então a Pfizer ela pegou e se pronunciou falando que reconheceu os relatos, né, dos fatos, ela não reconheceu o problema, é bom deixar bem claro isso na primeira nota dela. Ela reconheceu os relatos, os acontecimentos e iria fazer os testes, entendeu? Então passou-se um tempo, a Microsoft também, acho que foi alguns dias depois, a Microsoft também soltou uma nota, a primeira nota dela oficial, onde a Microsoft falou que estava ciente dos fatos e queria investigar, entendeu? Essa foi a posição da Microsoft. Então nenhuma das duas aí assumiu o problema a princípio. Aí passando-se o tempo, mais relatos aparecendo, outros testadores independentes, até mesmo especializados no assunto, foram contra aquilo que o japonês e o pessoal lá do Japão estavam falando que sim, o bug existia, mas era uma coisa assim, muito rara de acontecer, né? Então, tirando um pouco aquela gravidade que foi colocada até mesmo lá pelos japoneses. Só para que você entenda. Então, recentemente, a Phison soltou um segundo pronunciamento, onde ela falou que ela fez aí testes intensivos, aí 4.500 horas aí, né, 2.500 ciclos. O teste foi bem puxado mesmo nos modelos que tem, no caso, a controladora dela, né, que é a Phison, e nos modelos apontados pelos japoneses. E ela não conseguiu replicar o tal do problema. Aí eu já achei bastante estranho e trouxe aqui para vocês. Mas o que acontece? Aí passou-se um tempo, aí a Microsoft também soltou uma nota, né, depois da Phison, alguns dias depois, falando que ela não via relação nenhuma da atualização do Patch Tuesday, né, de agosto,
com o tal do problema. Ela também não conseguiu replicar o problema, né? Eu já até havia falado aqui no canal, também falei lá no grupo, que a Microsoft, antes do pronunciamento, ela estava pedindo ajuda aos usuários, né? Para poder relatar via Feedback Hub, para relatar se caso tivesse o problema, para ela poder analisar. Então ela primeiro fez esses procedimentos todos e depois ela veio em público a falar isso aí que eu falei para vocês. Então a Microsoft também não conseguiu replicar o problema, mas é gozado que, assim, nenhuma das duas, nem a Microsoft nem a Pfizer, bateu o martelo falando que o problema não existe. Elas afirmaram que não conseguiu replicar. A Microsoft foi até mais assim incisiva, né? Que ela falou que não via relação nenhuma desse problema com a atualização, né? Ou seja, o problema não está no Windows. Foi isso que a Microsoft quis dizer nas entrelinhas. E a Pfizer, por sua vez, o problema não está na nossa controladora. A Pfizer até tem uma explicação porque outras controladoras também depois foram apontadas aí pelos testes, né? Controladoras como a Silicon Motion também foi apontada, e outras aí, agora que não vem um caso citar o nome de todas elas, os detalhes estão aí na matéria abaixo. Aí o que acontece, pessoal? Então ficou esse disse-me-disse, né, tal, e eu peguei, fiz uma live falando sobre isso aí, e falando, dando minha posição, né, minha posição de que realmente eu entendo que realmente, de fato, exista o problema, porém, não é essa gravidade toda que estão se apontando por aí, né? Então, aí tem muitas pessoas, às vezes, levaram para o lado, não, mas isso aí é fake news, isso aí é falso e não sei mais o que. Eu achei estranho de ser fake news e falso, por quê? Porque muitos testes foram feitos. Será que todo mundo combinou para poder fazer esse alvoroço? Pode até ser, mas eu acho difícil. E mais um teste aí foi feito por um testador independente, ele tem um canal no YouTube, né? Inclusive ele nos testes dele, ele conseguiu replicar o problema fazendo um benchmark em um jogo, ou seja, ele não estava fazendo necessariamente uma cópia, uma transferência de arquivo, aquela coisa toda acima de 50 GB, nem nada disso. Foi um teste de benchmark. Ele conseguiu replicar. O que me leva a crer que esse problema, quando ele aparece mediante a um uso extensivo da controladora. Entendeu? No final do vídeo eu vou te falar o que você de repente pode fazer, caso você tenha muito medo disso aí, caso você possa, o que você pode fazer para evitar, né, que o problema de repente aconteça para você, mas como já vou adiantando para vocês, tá? A chance é muito pequena. Para mim é uma coisa muito isolada, uma coisa muito específica, muito rara. Mas voltando aqui para o assunto. Então o que que acontece? Então esse rapaz que tem canal no YouTube, é até lá da gringa, tá? Eu vou mostrar algumas partes aqui para vocês. Ele conseguiu replicar isso. E como que acontecia o problema para ele? Acontecia de tal maneira. Ele fazendo o teste, aí do nada aparecia a tela do jogo começava a travar, aí aparecia uma tela azul muito rápida, aquela tela azul da morte do Windows, muito rápida, e já reiniciava a máquina. Só que reiniciando a máquina não voltava para o sistema operacional, né? Na hora do boot ali, o que que ele fazia? Ele pegava e ia para a BIOS. Por quê? Porque justamente o SSD desapareceu. Ele não conseguiu encontrar para poder encontrar o SSD com Windows para poder iniciar no Windows. Você entendeu? Então ele ia para a tela da BIOS. Aí o que que ele fazia? Aí depende muito de placa-mãe para placa-mãe. Tem placa-mãe que muitas vezes é necessário que você desligue mesmo o computador e ligue outra vez para ele poder reconhecer o Windows e iniciar pelo Windows normalmente, tá? E tem outras placas-mãe que permite que você pegue simplesmente reiniciando, rebutando novamente, né? Reiniciando o computador, ele apareça, o Windows volta a aparecer. E lá no teste ele fez isso, né? Ele pegou, ao desligar a máquina e ligar a máquina outra vez, aí o SSD dele voltou, tornou a aparecer e conseguiu iniciar pelo Windows.
e voltou tudo ao normal, entende? Então, que no caso seria o level 1 do problema, né? Então, o level 2 ele não aconteceu com ele, né? Aquilo que eu falei, é uma coisa muito rara, tá? Uma coisa muito rara. O influenciador, eu vou mostrar para vocês agora aqui, partes do vídeo, até mesmo parte dos testes. Vou deixar o link do vídeo dele na descrição, que aí você também pode estar olhando. É em inglês, tá? Mas, enfim, dá para você, de repente você não entende de inglês, mas dá para você ver as imagens, ele fazendo o teste e tudo mais. Antes de eu mostrar para vocês, eu quero falar para vocês, está aparecendo esse QR Code aqui, tá vendo? Ó? Apontando a câmera do teu celular para aí, você vai ganhar 50% de desconto no antivírus da Kaspersky. Cai pela metade do preço. Kaspersky Premium ou qualquer outra versão do Kaspersky. Vou falar do Kaspersky Premium, que é a melhor versão para o usuário doméstico, né, o consumidor final aí. E assim, ele vai com VPN ilimitada, vai também com Password Manager, que é o gerenciador de senhas, cofre aí para tuas senhas. Então metade do preço é muito barato. Você pode escolher para 1, 3 dispositivos, 5 dispositivos. E quer dizer isso, Leonardo? Quer dizer que você pode botar em 5 dispositivos. Ou se você pegar de 3, em 3 dispositivos. Teu computador, notebook, celular, um exemplo. Tá? Então metade do preço só entrando pelo meu link ou pelo QR Code que às vezes aparece aqui, né? Daqui a pouco ele aparece aqui. E tem o link também na descrição no primeiro comentário fixado. Na hora da compra, você vai utilizar o cupom BPV, tudo maiúsculo, é o nome aqui do canal, BPV. Botando o cupom, você vai ganhar mais 30%. Então, imperdível, não perca tempo, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos lá, pessoal, o vídeo é esse aqui, o canal aqui é do J2Scientist, tá? É ele que fez aqui o teste, ele que pegou e ele fez o vídeo, ele gravou tudo aqui. Então a gente vai ver aqui, deixa eu adiantar aqui, a gente vai ver alguns pedaços, tá? Aqui, ó. Aqui é quando já aconteceu o problema, tá vendo? Aí deu o problema e veio para essa tela aqui, que é a tela da BIOS dele, entendeu? Então vamos lá, vamos adiantar mais alguma coisa. Aqui ele mostra uma relação, tá vendo? De alguns SSDs. E aqui os que ele testou, tá? Esses daqui do lado aqui. Esse aqui é o Crucial, ó, aqui, é o T500, né? E com a controladora Phison E25. Esse aqui é o do teste. Esse aqui é o SSD dele que deu o problema, entendeu? E ele também testou com esses outros aqui, ó, que tem outras controladoras, né? E esses aqui também, apesar desse aqui ele não ter testado, mas são SSDs que apresentaram o problema também. Então vamos adiantar aqui para a gente ver aqui a parte que ele faz o teste. Quer ver? Deixa eu dar um play aqui. Tá sem som, tá? Porque para não atrapalhar. Ele tá aqui explicando algumas coisas e tal. E aqui ele vai... Deixa eu ver aqui a hora que ele... Aqui, ó, ele vai reiniciar a máquina, quer ver? No caso dele aqui, ele reiniciou e vai voltar para a BIOS de novo, né? Porque a placa-mãe dele exige que desligue tudo. Quer ver? Vai voltar aqui para a BIOS. Ó, tá vendo? Voltou para a BIOS. Aí ele vai desligar lá embaixo, ó. Ele vai desligar, ó. Ele vai desligar. Desligou agora por completo, porque a placa-mãe dele exige isso aqui, tá? Aí agora ele já vai, a placa-mãe já vai, no caso aqui, todo o sistema aqui vai já identificar o SSD. O SSD volta a aparecer quando você reinicia tudo, né? Explicando, tá? Tem placa-mãe que você somente reiniciar, como ele fez a primeira vez, já torna a aparecer. Já resolve o problema. E tem placa-mãe que é necessário que você desligue mesmo o computador por completo e ligue outra vez, que aí o problema é sanado, que ele já está reconhecendo o Windows. Quer ver? Vai entrar aqui na tela do sistema operacional, tá vendo? Então, é um problema grave? Não é um problema grave, tá? Porque você, com o simples fato de você reiniciar a máquina, você recupera tudo. Tá? Então não tem essa gravidade toda, e isso quando acontece. Aí aqui ele mostra, pessoal, aqui ele mostra o teste de benchmark que ele está fazendo no jogo, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o exato momento que o problema acontece. Deixa eu ver aqui. Olha, ele está fazendo benchmark.
tipo, round 6, né? Ele, quer dizer, sexta vez que ele está tentando replicar o problema, para você ver que não é uma coisa assim, ó, deu problema aqui, travou, apareceu um erro aqui, ó, tela azul rapidinha, aí a máquina vai reiniciar, ó, tá reiniciando. Só que quando ela reinicia, ó, vou até deixar aqui em tempo real para vocês verem, ó, ela está reiniciando, só que ela vai voltar, ela não consegue mais identificar o SSD, aí ela vai para BIOS. Né? Porque quando no boot não consegue ver o SSD, né, o HD onde está o Windows, ela automaticamente ela abre na BIOS. E foi o que aconteceu aqui, tá vendo? Então, ó, teste ao vivo que o camarada fez, tá? Então, o problema realmente existe, Microsoft aí, né? Porque eu acredito, pessoal, porque como o que acontece, isso envolve, tá? Como isso envolve outras controladoras, então não é um problema direcionado a FISO especificamente, ou a outra controladora. Tudo leva a crer que o problema, de repente, esteja no próprio Windows mesmo. Então, qual é a minha orientação para você? Você vai temer? Ah, Leonardo, estou com muito medo disso aí, o que eu faço? Evite de fazer coisas no computador que exerçam tanto trabalho da controladora. Né? Vamos supor, se você tem um arquivo para transferir, para copiar, um arquivo muito grande, tenta fazer em duas partes, né? Que aí você já quebra já aquele valor, né? Coisas que levam a controladora a ficar trabalhando intensivamente. Mas assim, cara, no meu ponto de vista, não é para esquentar a cabeça, porque ainda que, presta atenção no que eu estou falando, ainda que, porque como nós observamos, é uma coisa muito rara, uma coisa muito específica e eu acho difícil de acontecer com a maioria das pessoas. Mas ainda que aconteça com você, você viu. Poxa, você está fazendo alguma coisa no computador, tá? E aí vamos supor que travou, deu tela azul, deu aquele erro, deu tela azul, aí reiniciou a tua máquina e foi para BIOS. Você já está ligado. Opa, apresentou o problema. Aí o que você faz? Reinicia a máquina. Reinicia, dependendo da tua placa-mãe, já vai voltar já o Windows direto. Se você reiniciou a máquina e foi para BIOS de novo, aí você pega e desliga o computador. Desliga mesmo. Desliga e liga outra vez. Que aí vai aparecer o SSD, ele vai conseguir identificar e vai reiniciar através do Windows. Vai já iniciar com o Windows. Entendeu? Então, não é motivo para caos. E agora vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, porque eu acredito aí que a Microsoft ela continua alerta, né, ligada nisso aí. Tomara que esse vídeo dele venha repercutir e chegar na Microsoft para que ela possa ver, porque de fato, né, ainda que seja uma coisa muito rara e muito específica, é um problema que de fato existe, não é falso, não é fake, entendeu? Não é fake news. Né? Só não tem a gravidade toda, como muitos estavam mostrando aí, desespero e tem que desinstalar a atualização de segurança e aquela coisa toda e vou perder tudo e tal, tal, tal. E outra coisa, fique ligado, tá? Porque o problema é esse, né? Eu atendi um membro do canal esses dias, onde ele me passou que ele tinha passado pelo problema por esse problema aí no HD dele. Aí eu falei assim, poxa, HD que teve o problema, são HDs aí que são usados em empresas, essas coisas todas. Não é um HD assim comum que usa o usuário doméstico. Então a chance é porque provavelmente já estava para dar problema. Né? Tanto é que ele lá, no caso, reiniciando e tal, ele provavelmente não conseguiu, porque ele estava me perguntando até como fazer para poder tentar recuperar as coisas que estão dentro do HD. Provavelmente o HD dele parou por problemas naturais, não por causa de bug nem nada disso, entendeu? Então tem esse detalhe também, porque como existe, né, a questão da possibilidade do bug, todas as pessoas que têm problema no SSD ou no HD, ela vai associar, né, diretamente ao problema, mas nem sempre foi o problema que deu, porque o problema que dá, como você vê, na maioria das vezes que foi testado e conseguiram replicar o problema, basta você reiniciar que volta tudo normal. Na verdade, ele não danifica o HD, entendeu? Então é isso aí. Bom, pessoal, essa é mais uma atualização. Qualquer outra novidade, trarei aqui para você aqui no canal e em primeira mão, né, de forma mais rápida,
lá no nosso grupo secreto lá para membros, tá? E também no Telegram, no nosso canal BPV Oficial no Telegram. Inclusive, lá é gratuito, né? De repente a condição financeira não está muito boa, não dá para você se tornar membro, então você se inscreve no nosso canal lá no Telegram, é gratuito, o link vai ficar ainda também na descrição. Falou? Então é isso aí, meus queridos. Olha, eu estou deixando aí na tela, teve atualização do Windows agora, recentemente, e trouxe um recurso muito bacana que dá para você ativar. Vê o vídeo aí para ver qual é o recurso, todas as informações sobre ele e veja se já apareceu para você, que é muito bacana, é da hora, tá? Eu recomendo ativar. Mas veja o vídeo aí. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until